Não sou esperto nem bruto, nem bem nem mal educado. Sou simplesmente o produto do meio em que fui criado. António Aleixo. São Clemente, a primeira, a de outrora, a tão bela freguesia que começámos por visitar. São Clemente tem museus, lendas e donzelas. Apaixonados ficámos e tudo quisemos filmar. E foi a rimar que este episódio quisemos iniciar. Ui, querem ver que agora não conseguimos parar? Só pode ter sido o poeta Aleixo a nos inspirar, nesta terra de gente tão criativa a trabalhar. Sorte a nossa, o músico Clareza nos encontrar, num banco do Parque Municipal para falar. O meu pai tinha uma barbearia e essa barbearia era uma barbearia que também teve a sua história, porque era uma barbearia onde se assinava a tocar instrumentos musicais, mas de corda, bandolins, violas, de maneira que chamavam o Conservatório do Ouvido, porque como não se sabia música, meu pai era músico de ouvido, e toda a malta que entrava ali, que aprendia, era tudo música de ouvido. E o António Aleixo, que era o poeta cá da terra, o conhecido poeta António Aleixo, era muito amigo do meu pai e passava lá dias a dizer poesia, porque eu era um poeta repentista, que saíam milhares de coisas e perderam-se porque não havia gravadores nessa altura. Se houvesse gravadores, tinha sido uma coisa fantástica, porque o homem era um repentista, eu estava aqui, passava alguém e automaticamente fazia uma quadra alusiva à pessoa que estava a passar. E portanto, lá na barbearia, dizia o meu pai que eu sentava-se na cadeira da barbearia, ficava em frente ao espelho e ia dizendo, saía aquilo. Era uma fonte. De modo que a barbearia teve realmente, tem essa história de faziam-se serenatas na barbearia à noite, portanto havia um silêncio em Loulé nessa altura, porque havia muito pouco trânsito. Passava uma bicicleta, uma motorizada, um carro lá de vez em quando, e na noite aquilo tinham aquelas serenatas, as pessoas que moravam na rua estavam atentas aos sábados à noite, porque os trões eram até às 4, 5 horas da manhã. O poeta António Aleixo morreu tuberculoso e uns dias antes da sua morte, estava lá na barbearia e pediu ao meu pai. O meu pai tinha um diminutivo, chamavam-lhe Ginha. Eu era Clareza, mas chamavam-lhe Ginha. De miúdo, ficou aqui o nome. E eu disse, Ginha, sabe, uma coisa, eu que estou de partida, uma coisa que eu gostaria muito de que me fizessem antes de morrer, era uma serenata. Uma serenata. Não falas nisso, pá, vais morrer, ainda falta tanto tempo, quem é que lá sabe, quem é que morre, quando se morre, ou quando... mas isto está no fim. Bom, e o meu pai, que eu assim falou com um amigo, ou 2 amigos, e umas noites antes de eu falecer, 2 ou 3 noites antes de eu falecer, foram então à porta, à janela do quarto dele, e fizeram então uma serenata. O homem sonha acordado, sonhando a vida percorre, e desse sonho dourado só acorda quando morre. António Aleixo. Para além de António Aleixo, não podemos deixar de referir 2 grandes mulheres louletanas que estão imortalizadas no coração de Loulé. Laura Aires, médica, dedicou a vida a estudar doenças transmissíveis. Foi considerada a voz e a figura da luta contra a SIDA em Portugal. E Maria Campina, pianista, afirmou-se como um talento na educação artística nacional. Foi com ela que se iniciou a formação do Conservatório Regional do Algarve. Cruzámo-nos com Fernando Graça, jornalista e autor do livro Lendas Algarvias, e ele partilhou connosco uma das lendas mais famosas de Loulé. Muitas pessoas não conhecem, mas Loulé é uma terra de lendas. Não só a vila, não só a cidade, como todo o concelho, pelo menos perto de uma centena de lendas podem-se contabilizar aqui na cidade.
Destacaria aqui a lenda da Fonte Acácima, que é talvez a lenda mais marcante de Lolé, que hoje há muitos grupos de teatro, não só aqui de Lolé, como de outras cidades e de concelhos do Algarve, que já se estão a inspirar na lenda da Fonte Acácima para ser contada, portanto, em várias escolas, em vários pontos do Algarve. Quando o Afonso III conquistou a cidade de Lolé e expulsou daqui os mouros, conta-se que o governador do Castelo de Lolé, portanto, na altura da fuga para Marrocos, a partir de Corteira, encantou 3 filhas, que era na Fonte da Cássima. E dessas 3 filhas foram encantadas, 2 delas conseguiram se escapar, só que uma terceira ficou encantada para todo sempre na Fonte da Cássima e passados séculos ainda contava-se que os murmúrios dela ainda eram ouvidos a quem passava ali junto à fonte. A freguesia de São Clemente tem a felicidade de pertencer ao centro de Lolé, uma cidade cheia de história e património. Sabem que as atas de variação de Lolé foram classificadas como bens arquivísticos de interesse nacional? É verdade, são documentos dos séculos XIV e XV e neles está incluída a ata mais antiga do país, que é de 1384. Denominados como Tesouro Nacional, estes documentos permitem fazer o retrato de como era a vida em Lolé, no Algarve e até em Portugal. E quando a fome apertou, fomos ter com o Dom Fernando, o homem que tem nome de rei e que enche a barriga a quem o visita. Eu tinha um primo que habitava em Lolé e um dia foi-me visitar o Alentejo e disse-me na brincadeira: tu vias ir conhecer Lolé. Profissionou-se, um dia vim passear a Lolé, fiquei cá uma semana na casa dele, comecei a conviver com as pessoas e vi que era um povo simpático, era como o Alentejo, pessoas humildes, gostei da cidade em si e levou-me a mudar do Alentejo para cá. Vim para cá em 69, 70, nos anos 69, 70. Tive um pouco de sorte, passado 2 anos de estar aqui em Lolé, ganhei a lotaria pela Páscoa. Então ganhei a lotaria, o meu prémio, o que é que me lembrou a comprar? Comprei esse prédio onde existe agora o Dom Fernando, esta lima aqui, que ficou com o mesmo nome, que já tinha o nome de pescador, e depois comecei por aí, o sucesso começou a ir da minha vida, comecei a trazer amigos, outros amigos, e assim foi a minha vinda para Lolé. Está próximo do aeroporto, próximo das praias, sempre teve muito turismo no Lolé. Tem um mercado do sábado que atrai milhares de pessoas, todos sabem aqui para a cidade, e tudo isso eu abri uma figar aqui. Se não fosse o mercado municipal, todos os negócios aqui envolventes não trabalhavam. O mercado atrai muitas pessoas. Quem melhor que os nossos protagonistas para dizerem quais os locais que devemos visitar? Eu destacaria aqui nesse aspecto a zona histórica de Lolé, que toda ela está assente na freguesia de São Clemente. Ruelas estreitas, de calçado, tortuosos, de inspiração árabe, porque era exatamente uma das zonas onde estavam os árabes instalados. Era uma zona de comércio, onde se encontravam muitos sapateiros, muitos artesãos, lojas de comércio, desde a vender as solas para os sapateiros, as tabernas, as tascas. E até uma zona muito agradável de estar, porque ainda se vai buscar sinais de ancestralidade. E se vos disser que existe todo um outro mundo debaixo destas ruas? Tivemos o privilégio de descobrir o extraordinário mundo de uma mina subterrânea de sal-gema, com mais de 45 km de galerias.
Esta é a única mina portuguesa visitável que se localiza abaixo do nível do mar. Voltámos à superfície atordoados e encantados com as formações geológicas com 230 milhões de anos. E terminada a maravilhosa visita guiada às minas de sal, que tal descansar no Jardim dos Amoados? Ora, Jardim dos Amoados, isto é o jardim mais emblemático de Lolé, tem história. Este aqui é um espaço que foi construído sobre um antigo cemitério. E o facto de estar aqui junto à Igreja da Matriz, que é uma das igrejas, talvez é a igreja mais antiga da cidade, se processavam aqui muitos casamentos. E nesse processo, pontualmente, e na altura também as noivas e os noivos, após a cerimónia da igreja, vinham aqui tirar as suas fotos. Voltámos à família do António Clareza, pois nem só o pai tinha mão para a arte. Eram todos artesãos de artes que desapareceram. A minha mãe era modista de chapéus de senhora. Um dos meus tios era cabeleireiro, mas isso os cabeleireiros existem por todo o lado à mesma. Mas era com outro irmão tintureiros, tingiam roupa. Porque havia em Lolé muita a arte da tinturaria existia, talvez trazida pelos mouros. E eles, durante toda a sua vida, foram tintureiros. E nessa altura realmente tinham muitos clientes, porque os funerais, as mortes que aconteciam há uns anos atrás, agora é que já não, e isso está a desaparecer com o tempo, isso foi desaparecendo. António Clareza não é o único a ter na família artistas. Fernando Graça também se lembra dos velhos tempos, dos familiares e da infância em pleno Estado Novo. Desde os sapateiros, eu tenho uma pessoa de família que faleceu, que era o sapateiro, que era o chamado Tipardal. Para além de sapateiro, tocava na Filarmónica de Lolé, portanto era um excelente saxofonista. Havia figuras típicas, já estou-me a lembrar do Manel da Bracinha, uma figura típica que fazia a sua bracinha, que depois era vendida às casas da empreita para fazer depois as cestas. Talvez foi a figura mais marcante naquela altura, que realmente cativava os jovens pelas brincadeiras. Mas grande parte dos artesãos, havia uma grande empatia deles para com as pessoas, que realmente, portanto, deixaram muitas marcas e que ainda hoje são pessoas recordadas pelos loltanos. Duarte Pacheco, numa vida curta, mas muito preenchida, foi engenheiro, professor, presidente da Câmara de Lisboa e ministro. Duarte Pacheco é um dos filhos mais queridos em Lolé, considerado o grande impulsionador das obras colossais de engenharia em Portugal. Apesar de ter sido ministro das Obras Públicas no governo de Salazar, sempre governou com liberdade de ação e espírito de inovação. Na altura ainda foi no Estado Novo que a minha infância se processou, mas eu lembro que na altura havia as boas vizinhanças, uma coisa que se apagou hoje nos tempos,
As pessoas iam para os campos e deixavam as portas de casa com a chave na porta, deixavam, portanto, ao cuidado dos vizinhos, como se fossem família. Os amigos confraternizavam com os outros, havia os jogos de rua, as brincadeiras que se processavam na rua, desde o jogo de bola, ao berlindo, ao peão, coisa que hoje não se verifica nos nossos jovens. Apesar de, portanto, haver se viver com alguns sacrifícios e não se ter hoje tudo o que se tem, eu penso que se vive bem. Uma das marcas de Loulé é o Carnaval, a subir e a descer a Avenida José da Costa Mialha. Este é um carnaval muito colorido, tradicional e já centenário. Eram as chamadas, existiam, agora já não se fala muito nisso, mas portanto eram as chamadas batalhas de flores. Batalhas de flores, portanto eram os carros alegóricos, todos, e ainda são forrados de flores de papel, todos completamente forrados de flores de papel. Nessa altura eram as próprias famílias que se organizavam e faziam o seu carro, de modo que sem ninguém saber, depois no dia de carnaval, saíam esses vários carros de cada uma garagem, de um armazém, de um espaço desses, cada família apresentava o seu carro e davam então uma série de voltas à avenida. Dom Fernando não conhece histórias de outrora sobre São Clemente, mas tem a certeza que não há local melhor para viver. Todas as pessoas que vêm aqui, nem todas as terras têm uma zona histórica como a de Loulé, as Arruelas pequeninas, atrai turistas. Todo o turista que vem aqui gosta da cidade em si. O turista que procura o Algarve já não quer só o sol e praia. Quer conhecer o Algarve na sua essência. Quer conhecer a aldeia, a sua tipicidade, o seu casario tradicional, a sua chaminé, os usos, os modos de vida das pessoas, conhecer as suas tradições, as suas festas. São Clemente, a freguesia do coração de Loulé, a freguesia do coração dos louletanos. Defendo as minhas raízes, as minhas tradições, a minha freguesia, que isto é a freguesia mais antiga do Loulé. Aliás, esta freguesia tem tantos anos como tem o concelho de Loulé e que aos poucos foi dando terreno para a criação das outras freguesias. Mas estou orgulhoso, tem monumentos, tem património histórico, tem património cultural. É uma freguesia onde se vive bem, tem tudo um bocadinho. Sinto-me orgulhoso da minha freguesia e das minhas raízes. Isso não posso negar. Após um dia tristonho, de mágoas e agonias, vem outro alegre e risonho. São assim todos os dias. António Aleixo.